Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Martin. Bem-vindo, Walter. Como vai, Martin? Sim, eu vou bem, e você? Eu ainda vou bem, obrigado. Ainda é verão, então não dá pra gente reclamar de estar com o clima frio. Não, tá bastante quente É. aqui. Bem, hoje nós temos mais uma vez um tema muito controverso. Eu tenho certeza que nós teremos muito a falar Na sobre verdade, isso. é um assunto recorrente, porque parece que as pessoas não entendem. Não, talvez elas não queiram entender. Eu acho que é mais por aí mesmo. Vamos abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai Celeste, mais uma vez é um privilégio. Nós agradecemos por podermos estar aqui, nós pedimos que Tu nos abençoe, nos guie com Teu Espírito Santo e com Seus anjos nos protegendo. Ilumine nossas mentes durante essa conversa, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem, Martin. Podemos trabalhar para Deus ou trabalhar com Deus? Trabalhar com Deus. Ah, sim. Se você desconectar essa parte, você vai acabar trabalhando à toa. Trabalhamos em vão, não é? Não é um trabalho comum, como se a gente só batesse o cartão. Na verdade, se Deus não vai com você, você vai acabar ficando para trás e vai ter que enfrentar o diabo sozinho. Sabe? E se você escolhe ficar para trás, você será excluído. Sendo assim, é bom ficar muito perto de Deus. Isso, na verdade, é muito importante que você perguntou. Porque eu acho que muitas vezes quando você trabalha com Deus, você começa a esquecer que Ele está trabalhando com você e você começa a trabalhar para Deus e não com Deus. Isso é um problema. E você pode ficar cansado ou você não entende por que você está lutando, mas a última pessoa para quem você pede ajuda é Ele. Verdade, você acaba achando que está fazendo o trabalho sozinho. Então, Martin, nós vamos falar sobre dons espirituais. Nós já falamos sobre isso antes. E eu acho que mais que uma vez. Na verdade, várias vezes. E aqui estamos mais uma vez. Agora, por que é que nós temos que falar mais uma vez? Bem, é porque as pessoas parece que não entendem o significado, É mesmo. a importância dessas coisas. Agora, recentemente, um jovem me contactou, um recém-converso, um tição tirado do fogo. Ele entrou na igreja agora. Ele já ouviu muitas coisas, assistiu vários DVDs, mas a igreja está fazendo o oposto. Então, ele tem algumas perguntas que vieram à mente dele. Exato. Então, ele vai ao pastor e diz ao pastor: eu não entendo, sabe? Por que é que tem carne nos junta-panelas da igreja? Por que tem tudo isso? O espírito de profecia não nos aconselha a fazer diferente? E aí a resposta que ele recebe do pastor é que aquilo lá era para o passado, não se aplica a nós. Ou ele tem até mesmo uma resposta mais impressionante do que essa. Já disseram para ele que a profetisa morreu. Então os conselhos dela não valem mais para a gente? Ora, Martin, mas Jeremias também morreu. Será que então não vale mais para a gente? E quanto a Isaías? Então, parece que tem uma tendência aí. Aham. Nós já falamos sobre isso antes. Sim. E eles continuam lançando artigos dizendo que o espírito de profecia é coisa do século XIX. Esses artigos não param de sair, então a gente também não pode parar. Não, os artigos não param de sair. E eu acho que nós já mencionamos isso antes, mas tem gente que é contra a impressão dos livros do espírito de profecia, porque para isso é necessário derrubar árvores, e isso prejudicaria a questão da mudança climática. Ora, mas e quanto a todo o lixo que o mundo imprime? Também não precisa parar? Então, quando as pessoas começam a lançar argumentos como esse, vêm à minha mente adjetivos que é melhor eu não manifestá-los. Do contrário, eu poderia passar do ponto. E sabe, o que também me deixa triste é que essas pessoas que escrevem esses artigos, ou pastores que digam essas coisas, ou qualquer pessoa que diga isso, todas elas são supostamente parte dessa igreja. Sim, elas não deveriam dar respostas como essas. Veja, eu não me importo quando alguém diz... Por exemplo, essa pessoa que perguntou ao pastor por que a igreja ainda promove carne no junta-panela. Veja, se o pastor tivesse respondido: olha, meu filho, é verdade, nós precisamos melhorar, estamos lutando com essa questão,
eu espero que o Senhor nos ajude a mudar nosso coração e nossos hábitos. Eu não teria problema nenhum com essa resposta. Mas você dizer claramente que o espírito de profecia é coisa do passado, isso passa do ponto, sabe? Exatamente. Sabe, a coisa é que se não tivesse somente mencionando a comida, com qualquer coisa que seja mencionada, você trata a Bíblia do mesmo jeito? Sim. E por que esse ex-presidente de uma união com quem eu acabei debatendo em um fórum público, ele é tão do contra por causa da maneira como o espírito de profecia retrata o catolicismo? Ele acha que essa é uma visão ultrapassada, mas ele vai ter uma grande surpresa um dia. Eu espero que ele esteja pronto para isso. Quando eu leio a minha Bíblia, veja, eu não quero entrar em grandes detalhes em relação a isso, mas é muito interessante. Quando se lê o livro de Números sobre o povo de Israel e como eles eram... Sabe, eu amo as experiências de Moisés. Eu acho que tudo que ele passou encaixa perfeitamente no nosso tempo. Veja só o que ele disse a Deus quando o povo exigia carne. Onde eu vou arrumar carne para todo esse povo? Eles não param de vir atrás de mim chorando e dizendo: nos dê carne, queremos comer carne. Eu não aguento esse povo todo sozinho, é muito pesado para mim. Se vai ser desse jeito, então me mate. Me mate agora mesmo. Se eu tenho favor diante de ti, então não me deixes ver a minha ruína. Eu estou rindo, Martin, porque isso aqui é muito real. Senhor, acaba comigo logo, eu não aguento mais isso. É tipo eu não aguento mais, sabe? Não mudou nada desde a época de Moisés. É igualzinho, Martin. Por que eu tenho que passar por isso? Me mate. Só me apague, Senhor. Livre-se de mim. Se o Senhor gosta de mim, então acabe comigo. Não é fofo, Martin? E aí o Senhor disse a ele: tudo bem, vai e escolha 70 homens sábios. Traga-os ao tabernáculo. E Moisés o obedeceu. Agora, será que tudo funcionou maravilhosamente bem? Não. Na verdade, não, porque... Veja só o que diz. E o Senhor desceu em uma nuvem e falou com ele, e tomou do espírito que estava sobre ele, e deu-o aos 70 sábios. E aconteceu que, quando o espírito descansou sobre eles, eles profetizaram. Mas o verso 26 começa com mas. Mas restaram 2 homens no acampamento. Então 2 daqueles 70 não apareceram. Eu não vou. Quem os convocara? Deus. E eles ainda dizem: eu não vou. Isso é muito interessante. Vamos lá. O nome de um deles era Eldade, e o nome do outro, Medade. E, surpreendentemente, o Espírito também veio sobre eles. Então Deus viu os 2 lá na tenda deles, e ainda assim, ele colocou o seu Espírito sobre eles. Quando Josué viu isso, ele ficou revoltado. Como assim? Então um jovem correu a Moisés e disse: o Eldade e o Medade estão profetizando no acampamento. E Josué, filho de Num, servo de Moisés, um de seus jovens, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, os proíba! Faça-os parar agora! E Moisés respondeu: você está enciumado de mim? Quisera Deus que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor colocasse o seu espírito sobre todos eles? Moisés era um homem manso e gentil. Ele não estava muito preocupado, mas ali estavam eles profetizando, os 2 teimosos. Teimosos, Martin. Isso aí me soa conhecido. Não parece o mesmo de hoje? Exatamente a mesma coisa. E depois o Arão e a Miriam... Eles também vacilaram. Eles concluíram que Moisés estava tomando muitos conselhos da esposa dele. Eles não gostavam do fato dela ser etíope. Aqui no rodapé diz que ela era uma cuxita, mas Ellen White diz que ela não era uma cuxita.
A pele dela era mais escura do que a dos outros. Você acha que nós ainda temos esse tipo de problema, Martin? É, e a gente aqui pensando que é uma coisa que está surgindo agora. E Miriam acabou sendo reprovada por isso. Mas é interessante que no verso 6, no capítulo 12, diz: Ouçam agora as minhas palavras. Se há um profeta entre vocês, eu, o Senhor, me farei conhecido a ele em uma visão, e falarei a ele em sonho. No entanto, não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele eu falo boca a boca, claramente e não por enigmas. Eu falo diretamente com ele. Às vezes não é necessário haver um testemunho direto. Sim, um testemunho direto. Porque às vezes as pessoas ficam confusas, ou elas querem ser confusas. Mas Deus já não fez isso sempre? Deus já não sempre mandou um testemunho direto? Sempre que havia qualquer coisa que não estava clara, se infiltrando? Sim, e neste caso você não pode ficar argumentando, dizendo, talvez sim, talvez não. Não, é uma coisa clara. Pois ele vê a semelhança do Senhor, pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Ele está falando a Arão e Miriam. Vocês não tiveram medo? Sabe, eu me pergunto se alguns desses pastores, ou alguns destes que se chamam de líderes, que vociferam contra o espírito de profecia, se eles também não têm medo de falar contra a serva do Senhor? Exato. Eles não têm medo. Quem que não vai ter medo? Que espírito não tem medo? Considere todos os livros que eles já escreveram contra o espírito de profecia. E sabe de uma coisa? Eu só quero falar sobre isso um pouco. Quando eu recebo e-mails e eles tentam denegrir o espírito de profecia, eles geralmente levantam alguns pontos contra Ellen White. E esses pontos são exatamente os mesmos que já levantam há 170 anos. E por que não? Já que costuma funcionar. Pontos que desde aquela época já foram refutados. Milhares de vezes. É? Quando você volta na história, sabe, eu tenho lido recentemente a história daquelas pessoas que combateram o espírito de profecia, que já fizeram parte de nosso povo, mas que depois saíram. Veja o que aconteceu a eles. Todos caíram no esquecimento. Mas essa mensagem ainda está aí depois de todos esses anos. Mas por que esta mensagem não caiu no esquecimento? Por que ela irrita as pessoas até hoje? É mesmo. E sabe, essa é a única que está de pé ainda, no meio de todas essas outras. Muito bem. Então eu pensei que deveríamos dar uma olhada nos dons espirituais. Talvez gastar um tempo com isso, porque é de vital importância. É de uma importância crucial mesmo. É algo tão vital que, se nós não compreendermos isso direito, na minha opinião, nós vamos perder o barco. Eu concordo 100%. E que nem diz em Apocalipse, a condição para ser classificado como igreja remanescente, ela tem duas pernas. Uma delas é os mandamentos, outra delas é o espírito de profecia. Se você ignorar qualquer uma delas, então vai dar problema. Sua mensagem será aleijada. Agora, o interessante, Martin, é que o julgamento começa na casa de Deus. E se você teve muita luz, você será responsável por essa luz. Até mesmo se você negligenciou a chance que teve de estudar a luz que estava à sua disposição. É como ter a Bíblia na prateleira e não lê-la. Você será responsável por ter tido aquele livro na prateleira e não tê-lo estudado. Exato. Sendo assim, vamos dar uma olhada nos dons espirituais para ver por que eles são tão importantes assim. Nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca de profetas e apóstolos. Nestes dias, Ele falou a eles através dos testemunhos de seu Espírito. Nunca houve um tempo quando Deus instruiu o seu povo mais fervorosamente do que aquele no qual Ele instrui agora com relação à sua vontade e à direção que Ele gostaria que fossem.
Nunca houve um tempo como esse. E, Martin, estamos vivendo os últimos dias. Aham. Então, eu acho que talvez precisemos falar no futuro a respeito do que realmente significa viver os últimos dias. Exato, isso é uma coisa de altíssima importância. É muito importante saber, porque aqueles que estão entre nós, que ficam postergando esse dia, dizendo que não estamos nos últimos dias, bem, eu tenho notícias para eles. Nós estamos vivendo nos últimos dias por 2000 Exatamente. anos. Gostem eles ou não. Exatamente. Correto? Nós estamos no tempo do fim. Sim, e tem E tem uma diferença aí. Vamos dar uma olhada. Mas nunca houve um tempo em que Deus tenha instruído mais fervorosamente o seu povo do que agora, concernente à vontade dele e à direção que gostaria que seguissem. Muitos costumam rejeitar esta citação, que foi feita por uma suposta profetisa. Tudo bem. Mas e se for verdade? E se for verdade? Somos trabalhadores com Deus, declara Paulo. Nós dissemos isso no início do programa. Declara Paulo, escrevendo pela inspiração do Espírito Santo. Na luta contra o mal, nós precisamos de cada músculo, exercendo cada qualificação dada por Deus para o direito, a fim de que possamos resistir à tentação e avançar passo a passo na vida cristã. Jamais seremos salvos na indolência, na inatividade. Não é possível a nós entrarmos no céu sem querer. Nenhum preguiçoso poderá entrar lá. Se não lutarmos para ganhar a entrada naquele reino, se não procurarmos fervorosamente aprender o que constitui as suas leis, não estamos prontos para fazer parte dele. Martin, se você se torna parte de um reino, vamos supor que você adquira uma cidadania para ser americano. Aham. Você não precisa jurar aliança à Constituição? Sim, tem que ser assim, você tem que obedecer às regras deles. E se eles tiverem leis diferentes das daqui e você obedecer as daqui, você pode ter problemas. E se isso se aplica à esfera terrena, quanto mais na celestial? Os nossos primeiros pais não se meteram em encrenca por violar aquelas leis? Sim, e essa é a consequência, por isso que nós estamos aqui. Ok. E não foi o próprio Jesus que disse que o caminho para o reino é estreito? Ele não disse que não teríamos lutas, Não. certo? Então, é assim que Bem, funciona. Esse texto está em harmonia com a Bíblia. Exatamente, e não dá pra explicar de um jeito muito melhor que esse do que dizer que não é possível estar à deriva e assim ir pro céu. Não. Aqueles que entrarão lá precisam ser leais e fiéis servos de Deus, trabalhando com Cristo, fazendo as suas obras, vencendo como ele venceu, lutando dia após dia contra as tendências hereditárias e cultivadas para fazer o mal, que precisam ser constantemente crucificadas. Eles precisam trabalhar junto com Deus, incansáveis na oração. Suas mentes devem direcionar-se constantemente para o céu em busca de assistência do Espírito Santo, valendo-se ao mesmo tempo de cada meio que Deus proveu para sua ajuda. Martin, isso não parece razoável? Eu acho que 100%. Também não soa bíblico? Sim. Muito bem. Agora, vamos para os nossos pioneiros. Porque esta igreja surgiu com os pioneiros. E o seu surgimento foi baseado em estudos bíblicos, em uma atmosfera em que havia tanta confusão doutrinária, havia centenas de denominações, cada uma com um credo diferente. Era problemático. E é por isso que tem tantas denominações, porque a pessoa não larga da sua crença, e daí ela abre uma nova igreja. Pois é. Então tinha aqueles que acreditavam que quando você morre, você dorme. E aqueles que acreditam que quando você morre, você não está dormindo. Você está assombrando pessoas, fazendo aparições, atuando num cargo de alta posição lá no céu, independentemente do quão mal você tenha sido na Terra, certo? Então, existe diferença nas doutrinas. Totalmente contrárias. Uma deve estar certa e a outra errada. Ou talvez haja ainda outras possibilidades.
Muito bem, então os pioneiros estudavam a Bíblia. Eles queriam saber o que a Bíblia diz. Não o que um credo, uma tradição diz, mas a Bíblia. E o que as profecias dizem. E esses pioneiros, quando chegavam a algum impasse, sem saber se era uma coisa ou outra, o espírito de profecia era o veículo que mostrava o caminho, mas tinha que ser bíblico. Exato. E era ou reconhecendo uma coisa que eles já tinham estudado, ou, como você disse, meio que mostrando a direção correta. Sim, ou, dentre um monte de coisas, mostrar a correta. E também mostrando os versos e dizendo, é isso aqui. Então, os pioneiros. Fui instruída que deveríamos dar importância ao testemunho de alguns dos antigos pioneiros que já morreram. Permitam-lhes continuar falando através de seus artigos encontrados nos primeiros números de nossas publicações. Estes artigos deveriam agora ser reimpressos para que sejam uma voz viva das testemunhas do Senhor. A história das primeiras experiências nas mensagens será uma força para fazer frente aos perigos dos enganos de Satanás. Esta instrução me foi repetida recentemente. E eu preciso apresentá-la diante do povo, os testemunhos da verdade bíblica, e repetir as decididas mensagens dadas anos atrás. Eu desejo que os meus sermões, pregados em reuniões campais e em igrejas, possam viver e cumprir a sua obra designada. Mas, Martin, isso exigirá muitos papéis? Teremos que derrubar árvores para isso? Acho melhor não. Acho que temos É melhor que ignorar descartar. esse conselho. Isso é ridículo, Martin. Eu não gosto nem de comentar isso daí. Eu começo a tremer. E infelizmente isso daí já foi escrito há uns 119 anos atrás. Então é algo que já... É um conselho ultrapassado, não é? Mas antigos obreiros que já faleceram, nós temos que ressaltar o testemunho deles. Pelo menos a gente não está usando papel, né? Apenas eletricidade. Se bem que a gente está colocando carbono no ar, né? Acho que isso também é problemático, Martin. Mas sabe de uma coisa? Os escritores destes artigos também emitiram carbono no ar. Então eu acho que estamos quites. Mas Ok, enfim, nós Martin, podemos não vou parar. mais fazer piadas sobre isso. Não, mas isso... A parte triste é que é uma parte muito grande da igreja tem esse sentimento. E nós temos que mostrar se esse sentimento está em harmonia com a Bíblia. Martin, se você viesse até mim amanhã, ou a qualquer um na igreja, me dizendo que você é um profeta, será que eu ficaria feliz e faria tudo o que você dissesse? Não, claro que não. Não você. Eu seria muito cético quanto a isso. Então, os pioneiros, você não acha que eles também eram céticos? Com certeza. Mas o que os convenceu? A verdade. Só pode ter sido a verdade. A Bíblia sempre indica a verdade. Você não tem como negar quando a verdade é apresentada. Você pode tentar desconsiderar ela, mas você não pode negar que é a verdade. Sabe, tem um pioneiro que realmente me impressiona. Ele teve os seus altos e baixos. Ele trabalhava muito pesado, ele era muito leal. O seu nome era Urias Smith. E ele escreveu vários livros e chegou a publicar várias teses. E ele não acertava tudo toda hora. Mas ele também foi reprovado algumas vezes. Mas ele era tão fervoroso. A história dele é tão interessante. Sabe, ele não tinha uma perna. Então, ele inventou uma prótese que tinha uma junta no joelho e também ali no tornozelo. E até hoje, a patente dele é utilizada no mundo pelos militares de todo o planeta. Aquelas pessoas tinham energia. E quando eles descobriram a verdade e a lei e formaram a igreja, e essa dicotomia entre a lei e a graça, todas essas questões dentro da igreja, não foi fácil. Sim, obviamente. Não foi fácil trabalhar em meio a tudo isso. Mas eu acho que ele, no fim,
conseguiu vencer muitos obstáculos. Sim, e teve uma época que ele, digamos assim, não era muito entusiasta da ideia do espírito de profecia. Ele sempre foi a favor do espírito de profecia, mas quando ele era repreendido, Isso soa conhecido. é aí que o calo dele doía. Especialmente quando certos novatos estavam tomando os holofotes, como Afonso Jones. Ele era um jovem e estava falando sobre essa justificação pela fé, só que o Urias Smith e alguns dos mais antigos ali começaram a achar que esse jovem estava tirando a obediência da lei, e eles queriam colocar freios nele, o que acabou deixando o Afonso muito frustrado. Porém, o espírito de profecia ficou do lado de Afonso Jones. E para Urias Smith, isso deve ter sido dolorido. E eu posso entender por que ele ficou irritado. Porque o Jones, ele deu umas alfinetadas nele. Veja, o Urias Smith tinha escrevido bastante. Uma das coisas que ele havia sido o primeiro a descobrir foi sobre os 10 dedos da estátua de Daniel. E os 10 chifres, quem eram eles na história? Ele havia mencionado as nações da Europa, mas não havia incluído os Alemanni, que são os alemães. Ele colocou os hunos na lista. E o Afonso Jones estudou essa questão com bastante profundidade e excluiu os hunos, dizendo que eles não faziam parte daquela categoria, e colocou os alemanes ali. Então alguém perguntou a ele publicamente o que ele achava sobre o fato de que os nossos pioneiros, como Urias Smith, havia dito que eram os hunos. Então ele dizia em público coisas mais ou menos assim: o Urias Smith pensa que são os hunos, mas eu sei que são os alemanes. Eu acho que não era por aí, viu? Sim, e o jeito que ele fez isso também não foi correto. Pois é, não precisava. Então, acontecia essas coisas. Mas o importante Exato. é ver como tudo terminava. E isso é muito importante, porque muitas vezes quando as pessoas olham para um pioneiro, eles olham para o começo da vida dele. Eles nunca olham a trajetória inteira. Sim, alguns deles saíram dos trilhos no fim. Então você tem que ter discernimento claro sobre como você vai usar essa trajetória toda. Devemos separar a mensagem do homem. É, exatamente. É necessário. A mensagem, ela tem que estar em harmonia com duas coisas. A Bíblia e o espírito de profecia. É isso aí. Mas o interessante é que o Urias Smith, que era o editor da Review, mais tarde foi substituído pelo Afonso Jones, que era muito mais jovem do que ele. E o Urias Smith, basicamente, teve que trabalhar para ele. E ele trabalhou. Isso exige que você engula um monte de orgulho. Soa como Paulo com o Marcos. Sim. E o Urias Smith sofreu por uns 2 anos. Tinha todas essas coisas vindo sobre ele. Ele tinha um punhado de simpatizantes ali, os caras antigos. Mas aconteceu que no fim, em um certo dia, ele acabou dando um sermão. Vamos ler a respeito. Este é o sermão de Urias Smith sobre o espírito de profecia. No segundo sábado da sessão, Urias Smith deu um sermão no culto daquela manhã. O tópico era o espírito de profecia e a nossa relação com ele. Escolhendo como seu texto principal 1 Coríntios 12:1, que diz: agora, em relação aos dons espirituais, irmãos, eu não quero que permaneçam ignorantes. Ele utilizou escritura após escritura para apresentar uma forte base bíblica para a posição de que o dom profético deveria aparecer na Terra nos últimos dias. Ele deu clímax a esta fase de sua mensagem, colocando Apocalipse 12:17 como justificação para a aceitação da posição para esta operação do Espírito assim aguardada. Agora, precisamos colocar isso dentro do contexto histórico. Por 2 anos, a influência de Smith foi negativa.
Ele se opôs à mensagem da justificação pela fé. Ele não negou a justificação pela fé. Ele apenas acreditava que havia muita ênfase em um lado em detrimento do outro. Ele queria misturar um pouquinho as duas coisas. Então, a influência dele havia sido negativa. Por 2 anos, ele disse pouca coisa a respeito do espírito de profecia, e isso porque ele havia sido repreendido, como manifestado na vida e na obra de Ellen White. Mas algumas semanas antes de pregar esse sermão, ele havia caído sobre a rocha, como a própria Ellen White havia dito. Agora, todos viam a sua posição, e esta trouxe força e confiança ao povo. Sabe, há pessoas que são muito duras com a igreja, dizendo que toda a igreja rejeitou a justificação pela fé. Mas isso não é verdade. Sim, alguns rejeitaram. Mas vemos aqui o caso do Urias Smith. Ele se opôs à mensagem por causa da maneira como ela havia lhe sido apresentada. E é claro, também por causa daquelas coisinhas pessoais. Mas aqui temos o homem caindo na rocha e fazendo esse sermão em frente de todos. Esse parágrafo aqui abaixo é a minha opinião. Estes pioneiros lutaram a luta. Eles foram humanos, como todos nós. Assim como ele o fez, nós também precisamos cair sobre a rocha e rendermos as nossas naturezas teimosas. Urias lutou contra si mesmo, mas a sua última conclusão é digna de consideração. Então, eu fui dar uma olhada no sermão do Urias Smith. Eu consegui encontrá-lo em um daqueles livros grandes. Eu não achei na internet. Eu só consegui achar naqueles livros bem grandes que têm cópias do que foi escrito naqueles dias. E eu pensei que valia a pena compartilhar. Com Será certeza, que podemos? por favor. Só o básico. Não o sermão todo, isso levaria muito tempo. Só o básico. E só para que nós possamos ter a compreensão de alguém que, como ela mencionou, alguém que caiu sobre a rocha, o que acontece com essa pessoa? Sim, isso mesmo. Ele era um dos pioneiros. Ele estava no coração da obra, na liderança. Ele foi basicamente humilhado. Ele se isolou em um pequeno grupo e ele podia ter ido embora. Mas ele não foi. Ele caiu na rocha. Ele poderia ter dito, isso daqui tá como a Babilônia, eu tenho que sair daqui. Ele estava numa posição alta, mas estava disposto a ser rebaixado. Você não acha que Deus exaltaria uma pessoa assim? Sempre. O Deus do universo? Deus, ele disse que Jesus veio para ser um servo. Sim. Então, o sermão dele é basicamente sobre isso. Eu acho que nós temos que expandir um pouco para ver o objetivo, o alvo, com o espírito de profecia. Por que ele tem sido uma pedra de tropeço para tantas pessoas? Por que as pessoas precisaram de Moisés? Porque teria sido como que um pesadelo se Moisés não estivesse ali. Para onde teriam ido, não é? O que teriam feito? Digo, ele estando lá, já mesmo assim foi um pesadelo? Sim, ele tirou os filhos de Israel do Egito e levou-os para Canaã. Todo o caminho. Agora, no tempo do fim, o povo precisa sair de Babilônia e ir todo o caminho até a antitípica Babilônia. Você acha que Deus iria deixar o povo ir sozinho? Isso resultaria em algo muito pior que a Babilônia, uma confusão completa. Então, a guia do espírito de profecia é absolutamente necessária. Vamos ao sermão dele, então. Às vezes eu menciono palavra por palavra, às vezes eu faço uma paráfrase, ok? Ele diz 2 coisas que o apóstolo Paulo escreve sobre aquilo que ele não quer que permanecemos ignorantes. Uma delas está em 1 Coríntios 12, 1. Agora, com relação aos dons espirituais, meus irmãos, não quero que permaneçam ignorantes. Isso é importante? Sim. Para o Paulo era importante. Ainda há mais uma coisa a respeito da qual ele não quer que fiquemos ignorantes. 1 Tessalonicenses 4, 13.
Mas eu não quero que fiquem ignorantes, meus irmãos, a respeito daqueles que dormem, para que não fiquem tristes, assim como aqueles que não têm esperança. Martin, seriam essas duas coisas pontos de controvérsia? Sim, são e muito. São muito, porque... Então existe controvérsia com os dons espirituais e uma grande controvérsia a respeito do estado dos mortos. O que também será, o estado dos mortos, será um dos últimos enganos que Satanás vai usar. Satanás não será capaz de ser bem-sucedido com esses enganos a menos que ele se apoie em sua doutrina da imortalidade da alma. Exato. Ambas são muito significativas no que tange a restauração de todas as coisas e a missão da igreja remanescente. Paulo não quer que permaneçamos ignorantes em relação a essas duas questões, porque o correto entendimento delas é vital à igreja, especialmente ao remanescente, uma vez que estes deverão ficar face a face às ilusões demoníacas dos últimos dias. Um correto entendimento destes pontos vitais nos protege contra os enganos do espiritualismo e nos fortalece contra as interpretações espúrias das Escrituras. Não é poderoso? Sabe, então, em outras palavras, quando você professa essas coisas, você vai ter a compreensão correta do que a Bíblia quis dizer. Pelo menos você vai compreender corretamente. Sim, sim. É extremamente importante olharmos para essa questão. Depois ele menciona 2 Pedro 3,16 e também em todas as suas cartas, falando a eles a respeito destas coisas. Este aqui é Pedro falando a respeito das cartas de Paulo, nas quais há coisas difíceis de se compreender, que os indoutos e inconstantes distorcem, assim como fazem com o restante das Escrituras, para a sua própria destruição. Então a questão é a distorção das Escrituras. Então eles distorceram. Sim. Então isso já acontecia na época dos apóstolos? Sim. Por acaso aconteceria em nossos dias? E ao longo de toda a história? Não tem como ser de outro jeito. E então vem esse verso famoso, Apocalipse 12:17. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra com o restante de sua semente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Veja, não aqueles que acreditam em Jesus, mas aqueles que têm o testemunho de Jesus. Os dons espirituais são vitais à igreja, e é importante que o compreendamos. Não quero que sejam ignorantes. Ou, em outras palavras, eu quero que vocês entendam. As obras do Espírito Santo são um mistério, mas são um meio pelo qual a graça vem à igreja. Ele é o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito da esperança e o Espírito da glória. Você vai achar isso aí em todas as concordâncias. Então, ainda estamos dentro da Bíblia, estamos lendo as Escrituras. E então, ele vai para os dons espirituais. Muito bem, é a respeito do que Paulo não quer que fiquemos ignorantes. Agora, com relação aos dons espirituais, meus irmãos, não quero que permaneçam ignorantes. Vocês sabem que eram gentios, indo atrás desses ídolos mudos, sendo guiados por eles. Eles costumavam ser idólatras. Eles iam atrás de ídolos. Era o que eles faziam. Quando um certo ídolo era colocado num carro e transportado, todos eles costumavam ir atrás daquele ídolo, cantando coisas bobas, para um ídolo que não podia nem ouvir ou falar. Mas ainda assim, vozes eram ouvidas destes ídolos. Sim, havia muitas bobagens ditas ali, mas também havia muita atividade demoníaca, seja lá o que for que ouviam. Portanto, eu vos digo,
que nenhum homem que fala pelo Espírito de Deus chama Jesus de anátema. E nenhum homem pode dizer que Jesus é o Senhor sem que o seja pelo Espírito Santo. Brilhante texto, Martin. Então, uma das primeiras coisas que devemos compreender é que se Cristo não é o centro de uma determinada verdade, aquilo não é verdade. Porque é o Espírito de Deus que nos leva até a verdade. Exatamente. E é claro, falar de algum Jesus só da boca para fora não é a mesma coisa que o verdadeiro. E é claro, as traduções modernas brutalizam tanto este texto que chegam ao absurdo até mesmo de fazer Paulo amaldiçoar Jesus. Mas deixa essas traduções para lá por agora. Nós não estamos falando sobre isso. Nós já falamos a respeito no passado, mas agora não é o momento. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4. Existe diversidade de dons, mas trata-se do mesmo Espírito. Então, existem dons diferentes, mas eles vêm do mesmo Espírito. Sim. E são centralizados em Cristo. Do contrário, não são de Deus. Existem diferenças de administrações, mas o mesmo Senhor. E há diversidade nas operações, mas é o mesmo Deus que trabalha em todos. Portanto, há muitas coisas que acontecem numa igreja. Precisa haver uma organização, uma administração, uma operação. Mas é Deus que guia o povo em suas distintas tarefas. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada homem para o bem comum. Ou seja, não é um dom que lhe é dado para que você se glorie nele. Não. É sempre para servir. Se não fortalecer a igreja, se for apenas para um indivíduo, como você disse, nele mesmo, então não tem como ser. E eu estou falando aqui de um dom específico, o dom de línguas, que eles desconstroem. Algumas pessoas que falam em línguas em algumas igrejas estão falando ali numa língua que ninguém consegue entender. O dom deles não faz nada para edificar a igreja. Exato, e assim já dá para saber que não é um dos dons. Então ele continua dizendo quais são alguns desses dons. Pois a um é dado pelo Espírito a palavra da sabedoria, a outro a palavra do conhecimento, pelo mesmo Espírito. A outro é dado a fé, pelo mesmo Espírito. A outro o dom da cura, pelo mesmo Espírito. A outro o dom de milagres. A outro de profecia. A outro de discernir os espíritos. A outro diversidade de línguas. A outro a interpretação de línguas. Veja que ele é repetitivo aqui. A outro, a outro, a outro. A diferença é que no paganismo, todo mundo tem que ter os mesmos dons. Mas a Bíblia diz que cada um tem um tipo de dom, todos dados por Deus a pessoas diferentes, pessoas individuais. Eu estava pensando que, antes de eu me tornar adventista, nós éramos de uma igreja carismática. E nós passamos por um estudo bíblico sobre os dons do Espírito. Mas, daí no fim, especialmente o dom de línguas... Sim, todo mundo tem que ter. Todo mundo tinha que ter. E se você não tivesse, então você tinha que orar e pedir para Deus te dar. Porque, na verdade, isso é como que uma manifestação externa para mostrar que você tem o Espírito. E isso não é bíblico. Não, porque como você acabou de dizer, não é todo mundo que tem que ter o mesmo dom. Isso sem mencionar o fato de que o dom de língua deles não é o mesmo da Bíblia. O da Bíblia é uma língua literal, eram línguas estrangeiras. E era por um milagre que eles passavam a falar nessas línguas estrangeiras. Então, por exemplo, se nós pudermos simplificar, era como se, por exemplo, Pedro pudesse falar em alemão. E daí as pessoas que falassem alemão ali, elas poderiam entender. Sim, e no mesmo dialeto de quem estava ouvindo. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um, como quer. Não como a gente quer, Martin, como ele quer. E esse Espírito é o Espírito Santo. Correto? E essa decisão é feita
por Deus. É Ele quem decide qual dom vai para quem. Não cabe a você escolher o seu dom. E então Urias diz, para deixar as coisas claras, o apóstolo continua a comparar esses dons ao funcionamento de um corpo, no qual todos os membros têm atribuições específicas, trabalhando todos para a unidade de propósito. Isso é importante. Nenhum desses dons são para um propósito egoísta. E aí ele continua, uma igreja sem esses dons é como um homem cujos membros tornaram-se doentes, incapacitados ou mesmo removidos. E assim o é com a igreja, quando esses dons não estão presentes, e tais membros inoperantes. É uma igreja que não pode executar o seu dever perante o mundo para o benefício da família humana. Portanto, Martin, se a igreja não tivesse esses dons, ela seria uma organização falha, que não funcionaria direito. A partir do verso 28, o apóstolo lista os dons em ordem de importância e diz que nem todos têm os dons ou os mesmos dons. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, em terceiro, os professores, depois os milagres, depois o dom de cura, a ajuda, governo e variedade de línguas. E então ele deixa claro como o sol, para que você não permaneça ignorante no assunto. Por acaso são todos apóstolos? É claro que não. Não. Seriam todos profetas? Não. Não. Todos professores? Não. Não. Todos operadores de milagres? Não. Não. Todos têm o dom de cura? Não. Não. Todos falam em línguas? Não. Todos interpretam? Não. Mas almejem fervorosamente os melhores dons, e eu lhes mostrarei um caminho mais excelente. Precisamos ser cristãos de coração, mente e alma, e deixar que Deus distribui os dons. E então, porque é um assunto muito importante, em Efésios, o apóstolo explica quando, para quem e para qual propósito e qual duração os dons foram apresentados. Está claro até aqui? Vamos lá. Efésios 4, 8. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Portanto, os dons vêm de Jesus Cristo. Sim. Efésios 4, 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros profetas, alguns evangelistas, outros pastores e professores. Ou seja, é praticamente a mesma lista. Para o aperfeiçoamento dos santos. Veja, esse é o objetivo verdadeiro. Para a obra do ministério. Para a edificação do corpo de Cristo. Muito importante. Então, obviamente, se isso estiver faltando, não vai se manifestar na igreja. Então, se as coisas saem da linha e não há um profeta para alinhá-las, elas continuam fora de linha. Correto? Até que cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus até um homem perfeito, até a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, há duas possibilidades. Se você não estiver na unidade, há duas possibilidades. Ou não há profeta, ou há um desprezo pelo profeta. Sabe, eu já faz anos que falo exatamente essas palavras. Se você quer ter união, então tem que ser em torno do profeta, porque daí você vai ter união em torno da Bíblia. É assim que se tem a unidade. Agora, se você... Lembre-se do que disse um dos reis israelitas. Não há profeta em Israel? Sim, tem um, mas eu odeio ele. É, porque os outros 400, ou seja lá quantos fossem... Me traga os profetas de Baal, eles são ok. Mas aquele lá eu odeio. E por quê? Porque ele não... Ora, porque ele diz a verdade. Então, temos a mesma situação hoje. Exatamente a mesma. Mas isso significa que a nossa igreja é apóstata? Não. Mas é hora de começar a reconhecer e tomar tempo para estudar o profeta. É isso aí. Quando chegarmos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, isso é a fé de Jesus. Até um homem perfeito, até a medida da estatura da plenitude de Cristo.
Isso é um crescimento. Assim, eu entendo que o testemunho de Jesus é aquilo que Jesus disse. Sim. E se ele diz a um profeta e o profeta diz a você, mas você rejeita aquilo dizendo que é bobagem, então, meu amigo, existe um problema sério no seu raciocínio. Porque daí você está dizendo, Jesus, eu na verdade não quero ouvir o que você tem para dizer. É isso mesmo. Para que não sejamos mais como crianças, indo de lá para cá, sendo levadas por qualquer vento de doutrina, pelo engano dos homens, por suas sutilezas, por meio das quais eles esperam enganar. Temos tudo isso aí na igreja? Temos ventos de doutrina? Enganos de homens? Sutilezas enganosas? Temos sim. engano hoje? Vamos parar por aí, Martin. Então, em 1 Coríntios, ele confirma que aqueles que estão aguardando pela vinda de Cristo serão abençoados com todos os dons do Espírito. 1 Coríntios 1:6. O testemunho de Cristo foi confirmado em vocês, para que não vos falte nenhum dom, aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os dons precisam estar na igreja? Inclusive o dom de profecia? Sim. Talvez até de forma especial, porque o dom de profecia vai te ajudar a reconhecer que outros existem. Então, temos todos os dons listados. Estes são os dons. E ele disse que não pode faltar nenhum. É assim com o povo que aguarda o Senhor. Esses dons devem ser restaurados. E é interessante quando isso foi escrito, porque ele diz o testemunho de Cristo. Isso é a mesma coisa que o testemunho de Jesus. Sim. Dirigindo-se ao povo que aguarda o breve retorno de Jesus, ele escreve: Mas a respeito dos tempos e estações, meus irmãos, não há necessidade que eu vos escreva a respeito disso, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. É isso que diz as Escrituras. Pois vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão na noite. Pois quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e eles não escaparão. Mas vocês, meus irmãos, isso é plural, não estão nas trevas, para que aquele dia os pegue como um ladrão. Por que não? Por que não, Martin? Por que aquele dia não vai pegá-los como um ladrão? Porque eles têm o espírito de profecia. E possuem os dons. Exato. Que mostra Essa para eles. igreja tem todos os dons. Eles não estarão nas trevas, mas alguns vão escolher estar nas trevas. Mas você não tem que estar nas trevas. Vocês são todos filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite ou das trevas. Como que as trevas foram dispersas? Por causa dos dons. Muito bem. Portanto, não vamos dormir como fazem os outros. Vamos vigiar e sermos sóbrios. Agora, a igreja remanescente é morna. E eu suponho que muitos estejam dormindo, como as 10 virgens. Todas dormiram. Quanto a quem vai acordar ou não, isto nós ainda veremos. E então, a partir do verso 19, ele diz, 1 Tessalonicenses 5,19, não apaguem o espírito. Não desprezem as profecias. Provem todas as coisas e guardem aquilo que é bom. Lembre-se, estamos lidando com o sermão de Urias Smith. Sim. É ele que está cavando todos esses versos. Esses pioneiros conheciam muito bem a Bíblia. Agora, você também tem que manter em mente que ele ficou uns 2 anos se opondo a isso. É isso mesmo. E ele não Era estava isso que eu queria sozinho. dizer. O Paulo não fez o mesmo? Contra os aguilhões, Martin, você não fez o mesmo no início? dando murro em ponta de faca. É por isso que eu escrevi um sermão sobre isso. Muito bem. Eu mesmo fiz isso no início. Porque, afinal, quem é que vai facilmente abandonar todo o seu estilo de vida e dizer, tá bom, se o profeta diz, eu Exato. faço. Você Não tem tem que outro ser jeito. ou insano ou muito motivado. Então agora você tem que saber como que Deus trabalhou com ele. E incomodou ele. E no final das contas, ele teve que dizer,
Ok, deixa eu dar uma olhada nisso. E resultou É nisso isso aí. mesmo. Então, primeira coisa, não apague o espírito. Essa é uma ordem bíblica. Agora, veja como ele lida com as profecias. Eu coloquei aqui em aspas invertidas, porque eu estou citando ele agora. Não apague o espírito. Esta é uma ordem importante. Não despreze as profecias. Agora, tem um detalhe importante. No inglês, esta palavra está no particípio presente ativo. Ou seja, alguém está te dizendo alguma coisa agora. Não está dizendo, olha, eu quero que você estude o livro de Daniel. Ou então, eu quero que você estude o livro de Isaías. Não está dizendo isso. Está dizendo profecias no particípio presente ativo. E ele continua. Prove todas as coisas. Ou seja, teste, põe à prova. Isso me faz pensar naquele... Quando perguntaram para ele... Eu acho que você escreveu um sermão sobre isso também. Vem e veja. Sim, é verdade. Isso aí é a mesma coisa. Julgai todas as coisas. Isso indica um princípio presente ativo que precisa ser provado pela palavra a fim de fazer diferença entre o verdadeiro e o espúrio. É brilhante. A maneira como ele colocou é brilhante. João 14, verso 16. E eu orarei ao Pai, para que Ele lhes dê outro Consolador, para ficar com vocês por quanto tempo? Para sempre. Isso não inclui o fim dos tempos, que é onde nós estamos agora? Sim. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então esses dons estariam conosco até quando? Para sempre. Para sempre, até o fim dos tempos. O apóstolo Pedro cita o profeta Joel como um cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo. Isto foi no Pentecoste. Acharam que eles estavam bêbados. E eles disseram, não estamos. Isso é um cumprimento da profecia do profeta Joel. Vamos ler em Atos, capítulo 2, verso 15. Pois estes não estão bêbados, como vocês supõem, vendo que ainda é a 3ª hora do dia, ou seja, 9 da manhã para nós hoje. Mas isso é aquilo sobre o que falou o profeta Joel, e acontecerá que nos últimos dias, perceba o termo, últimos dias, disse Deus, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E os seus filhos e suas filhas profetizarão, seus jovens verão visões, e seus velhos sonharão sonhos. E em meus servos e em minhas servas derramarei neles o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Nos últimos dias, também deve ser aplicado a eles, devido ao derramamento do Espírito Santo no Pentecoste. Sim. Seria isso negligenciado na chuva serôdia? Sim. Não. Peraí, desculpa. Você quer dizer o derramamento ser negligenciado? Ah, desculpa, eu estava pensando no dom ser negligenciado. De qualquer forma, o derramamento jamais seria negligenciado. Haverá um, porque a Bíblia promete na chuva serôdia, e promete os dons até o fim. Então Paulo alerta que depois de sua partida, viriam lobos devoradores. Ele diz em Atos 20, verso 29, pois eu sei disso, que depois da minha partida, lobos devoradores entrarão no meio de vocês, não poupando o rebanho. Também, mesmo dentre vocês, surgirão homens falando coisas perversas, para atrair os discípulos após eles. O erro também virá de dentro da igreja. E as pessoas vão seguir eles. Por acaso lobos devoradores tornarão esse dom obsoleto? Não. Claro que não. Não precisariam eles de mais vigilância e direção? Sim. Por acaso os dons cessaram depois do Pentecoste? Ou foram prometidos àqueles que se arrependessem nas futuras gerações? Então, em Atos 2,38, Pedro disse a eles, arrependei-vos, sejam batizados cada um de vocês em nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, ou seja, no tempo dele, para os seus filhos, futuro,
e para todos os que estiverem distantes, para todos quantos o nosso Senhor Deus chamar. Por quanto tempo durariam os dons? Até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. Agora a questão é, por que os dons não continuaram na igreja? E será que em algum ponto eles serão restaurados? Esta é a pergunta de Urias Smith. Por que as coisas esfriaram? Lembre-se da Idade Média e de tudo o que aconteceu. Urias Smith conclui que as igrejas levantaram uma barreira contra as obras do Espírito ao introduzirem um credo. Não é uma ideia ruim, sabe? Um credo e o Espírito, diz ele, não podem coabitar. Então, a igreja, espalhada e fragmentada, profetizou em pano de saco no deserto sem a plena manifestação dos dons do Espírito. Eles ainda existem. Um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Estes dons irão, de acordo com a profecia, ser restaurados nos últimos dias, pois a chuva serôdia é uma manifestação ainda maior da chuva temporã. Faz sentido? Com certeza. Principalmente se você levar em consideração o escopo que a chuva serôdia engloba. Agora, vamos para aquele verso novamente. Apocalipse capítulo 12, verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra contra o remanescente de sua semente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A semente da mulher é o número de crentes em qualquer geração, e o remanescente de sua semente é a última geração que terão a presença especial do testemunho de Jesus, que, de acordo com Apocalipse 19:10, é o espírito de profecia. Quando a igreja profetizou no deserto, ela possuía dons? Sim. Ela precisava ter. Do contrário, não poderia profetizar. Mas quem estava liderando ela? O Espírito. O Espírito de profecia estava presente na forma das Escrituras. Então os reformadores... Esse é um ponto muito bom, Martin. Os reformadores tomaram o testemunho que está nas Escrituras, são os escritos proféticos. Lembre-se, Paulo disse, não despreze as profecias. Sim. E eles disseram, sola Escritura é a base de toda verdade. E isso permanece pela eternidade. Qualquer profecia tem que estar em harmonia com esse testemunho. Isso, então, nos leva aonde? Uma vez que esses dois critérios têm que fazer parte da igreja remanescente. O dragão enfureceu-se contra eles, porque guardavam os mandamentos e tinham o testemunho de Jesus. Paulo diz, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo o conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. Então, o que Cristo disse está escrito na palavra, e deve estar dentro de nós, para que não falte a vocês nenhum dom, aguardando pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O remanescente tem todos os dons. Isso inclui o espírito de profecia? Exatamente. Então, a igreja remanescente tem que ter o dom de profecia. Então, Paulo conecta aqui o testemunho de Jesus aos dons. A carta aos Coríntios foi escrita em 59 depois de Cristo, antes do livro de Apocalipse ter sido escrito, o que prova que o testemunho de Jesus é associado aos dons. E Apocalipse 19:10 especifica qual dom em particular. Exatamente, é esse o critério de qualificação. Isso é muito importante, porque muitas pessoas querem dizer, não, isso aí faz parte do passado. Isso é passado, a nossa igreja não tem que ter esse dom. Não, o Paulo deixa claro aqui. Há essa definição muito clara em Apocalipse 19, verso 10, que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. A igreja remanescente tem o testemunho de Jesus, ou seja, o espírito de profecia. Então, o espírito de profecia não pode estar se referindo somente aos profetas da Bíblia. Exatamente. Portanto, o remanescente deve ter os dons restaurados, para que as superstições e erros do passado sejam postos de lado, e a verdadeira igreja deve fazer o seguinte:
Preencher o critério de Cântares de Salomão 6:4. Formosa és, meu amor, como Tirza, aprazível como Jerusalém, terrível como um exército com bandeiras. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeiras? Trata-se de uma guerra? O diabo não ficou furioso com a mulher? Aham. Ele não saiu para fazer guerra com o Guerra remanescente? contra o remanescente. Podemos inverter essa frase? Se o diabo está em guerra com a mulher não deveria estar em guerra com o diabo? Sim, Então ela é um exército. exatamente. Ela é um exército. Terrível como um exército com bandeiras. Bem, sempre que havia uma bandeira, ela simbolizava algo. Ela era um sinal que representava algo. E a bandeira da mulher são os mandamentos de Deus, incluindo o sábado. Porque são todos eles. Quem tropeça num ponto, tropeça em todos. Então, podemos concluir o seguinte, que depois do grande desapontamento, grandes verdades do santuário e antigas doutrinas do verdadeiro estado dos mortos, a lei e o testemunho foram colocados em seu devido lugar debaixo da guia dos dons, especialmente do dom de profecia. A igreja foi advertida a não abandonar os antigos caminhos. Ela deve liderar a restauração de toda a verdade e apresentar corretamente o caráter de Deus e preparar um povo para ficar de pé no dia do Senhor. Ela deveria exortar o povo a deixar de lado pequenas diferenças e a unirem-se no grande movimento da terceira mensagem angélica. É por isso que os dons tinham que ser restaurados. Existe qualquer denominação no mundo aí fora, além dos adventistas do sétimo dia, que pregam as três mensagens angélicas, Não. estão todos dentro da igreja, felizes com as três mensagens angélicas? Não. Não. Infelizmente, não. Estariam alguns fazendo uma tremenda oposição a essas mensagens? Sim. Sim. Mas o joio não cresce junto com o trigo? Sim. Até quando, Martin? Até a colheita. Sim. E por que existe o joio na igreja, que diz que não devemos distribuir os livros do Espírito de Profecia por causa da mudança climática? Isso, por acaso, torna a nossa igreja obsoleta? Não. Essa igreja não tem o Espírito de Profecia? Sim. Aham. Martin, isso é muito, muito importante. Então, o Urias Smith basicamente fez algumas perguntas. Na verdade, eu acho que ele fez umas 15 ou 16. Mas eu só vou colocar aqui 3 ou 4, ok? Por acaso, a Igreja Adventista do Sétimo Dia aceita os escritos de Ellen White como uma revelação de Deus? Oficialmente, Sim. sim. E não oficialmente? Não, tem alguns que não aceitam. Alguns não. Alguns preferem o discurso da mudança climática. Se a resposta for afirmativa, então pergunte: sob quais critérios se aceita que esses escritos são uma revelação de Deus? Isso não é importante? Com certeza. Essa é a base. Você fez um bom estudo bíblico? Não acabamos de fazer um estudo bíblico? Então, neste estudo bíblico, não acabamos de descobrir que haverá o dom de profecia no fim dos tempos? Não acabamos de constatar que a igreja remanescente teria especificamente o dom de profecia, ao qual a Bíblia chama de testemunho de Jesus? Sim. E por quê? Bem, aí temos que olhar o que aconteceu no passado por causa da unidade, certo? Em quais termos se aceita que esses escritos sejam uma revelação de Deus? Claro, se dissermos que nós os aceitamos, eles devem então preencher os requisitos apresentados na palavra de Deus e precisam estar em harmonia com esta palavra. Eles devem nos levar a Deus, levar a Cristo. Esse é o primeiro objetivo do Espírito de Profecia. Esses escritos devem nos abrir o plano da salvação e deve trazer repreensão e advertência à igreja e, por meio da igreja, ao mundo. Sabe, o problema do espírito de profecia para a maioria dessas pessoas
são as últimas duas partes disso. De trazer repreensão e advertência para a igreja, e daí eles dão para trás quando tem que trazer essa repreensão para o mundo. É isso mesmo. Agora, os antigos profetas, eles não repreendiam até mesmo os reis? Sim. Eles não eram jogados até mesmo em cisternas? Alguns não foram até mesmo mortos? Não foi um rei que mandou serrar Isaías pelo meio? E ele era rei de Judá? Foi Manassés. Sim, ele era um dos reis do povo de Deus. Muito bem. Agora, o mais estranho de tudo é que ele se arrependeu. O Manassés. Ele passou por uns perrengues. Ele foi aprisionado, mas depois voltou para o seu reino, que lhe foi restaurado. E ele tentou consertar as coisas que tinha errado. Manassés estará no céu. A história dele é realmente muito interessante. Mas nem todos nós vamos ter uma segunda vez. É verdade, Martin. É um bom ponto este. Muito bem, próxima pergunta. O espírito de profecia precisa ser marcado por milagres, sinais e maravilhas? Ou seja, precisamos ver manifestações acontecendo? Claro que não. Os dons em si são a sua própria evidência, e se o passado é uma pista para o futuro, então o dom de profecia foi distribuído somente debaixo de circunstâncias especiais, e somente para alguns indivíduos escolhidos. Não haviam centenas de profetas. Não. Houve um Jeremias, um Isaías, às vezes 2 ou 3 profetas ao mesmo tempo, Ezequiel, Daniel, etc. Mas não eram todos profetas. Nem mesmo Neemias foi profeta, ele foi um administrador. Ele tinha o dom da administração. Mas o dom estava lá. E se eu puder fazer uma pergunta aqui também, esse profeta também não estava sempre em guerra com muitos profetas? Como Elias, por exemplo. Sempre houveram centenas de falsos profetas contra um. Sim. E sempre houve aqueles que não queriam se separar do paganismo. Sempre corriam atrás da Assíria. E depois da Síria, fazendo alianças, procurando aliar-se à Babilônia. Ecumenismo. Esses sujeitos não existem hoje, tentando até mesmo ser vice-presidentes de organizações. Não há Deus em Israel. Nem todos são apóstolos, e nem todos são profetas, mas se apenas um teve o dom, então esse dom está na igreja. Está na igreja, Martin. É suficiente. É suficiente? Próxima pergunta. Seria ele popular e aceito? Não. Não? Sem chance. E se você testá-lo e estudá-lo profundamente, você vai descobrir que os críticos não sabem de nada. Se eles chamaram o mestre da casa de Beelzebu e disseram que ele tinha demônio, não diriam mesmo de seus servos? O dragão não fica irado por coisa pouca? Lembre-se, esse daqui é Urias Smith falando. O diabo não fica irado com coisa pouca? O dragão não fica irado com uma igreja morta. Mas o que excita a sua ira? São duas características que permanecem juntas, que excitam a ira dele, ou seja, a obediência aos mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. É isso mesmo. Então, quando essas duas coisas estão numa igreja e existe união, você pode esperar com certeza que o inimigo vai causar problemas. E você pode esperar centenas de profetas do Baal dentro da mesma igreja. Mais cedo ou mais tarde, o acerto de contas virá. E o Senhor Deus responderá com fogo do céu, o derramamento da chuva serôdia sobre o seu povo. Infelizmente, alguns estarão indiferentes. Outros, no entanto, responderão a isso e virão para a igreja. A doutrina dos dons espirituais é tratada nas Escrituras como de vital importância para a igreja, e menosprezar o espírito é um obstáculo sério ao crescimento espiritual. E as Escrituras nos advertem do seguinte: não apaguem o espírito.
1 Tessalonicenses 5,19. Não joguem água fria no fogo. Como um povo, em breve deveremos enfrentar a ira do dragão. Nós já estamos enfrentando. Aham. E se nós não apagarmos o Espírito, então a chuva serôdia será derramada sobre nós, e seremos parte do alto clamor que unirá o povo de Deus dos 4 cantos da terra. Nós somos chamados para sermos mordomos da palavra, mordomos da verdade presente. 1 Coríntios 4:2. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Marty, o quão importante é compreendermos os dons espirituais. Nós precisamos estudar os escritos do Espírito de profecia. Devemos pô-los à prova. E, se eles forem de Deus, devemos aceitá-los. Exato, e não apagueis o Espírito. Então faça o que ele disser. Obedeça-o. Não deixe para depois. Na verdade, eu gostaria de fazer um alerta. Seria mais fácil para alguns. Seria melhor colocar uma pedra de moinho no pescoço do que fazer um destes pequeninos tropeçarem nessa questão. Se Isso é esses verdade. escritos são de Deus, se eles são o testemunho de Jesus, isso significa que nós temos que obedecê-lo. Tratar como nós devemos. Sim, e se você estudar direito, você verá que ele é bom para você. Não é um fardo. O fardo de Jesus é leve. É que nem os mandamentos. É como os mandamentos. Não é um fardo. É, na verdade, uma ajuda, um alívio. É a coisa certa a ser feita. Vai te trazer felicidade, vai te trazer alegria em meio à adversidade e provação. Ele vai te servir como uma âncora para você se apoiar. E você verá que a interpretação das Escrituras que você está seguindo é apoiada pelo testemunho de Jesus. Vamos orar. Sim, sim. Querido Pai, esse tópico tem sido agitado vez após vez após vez. Sempre haverá oposição a ele. Ajuda-nos a estudá-lo. E, se nós o estudarmos, tomarmos a decisão correta. Em nome de Jesus. Amém. Amém.